Oi, gente! Que delícia, que alegria estar aqui com vocês para mais uma super live, para mais um encontro e com uma convidada super especial, uma pessoa incrível. Só para vocês terem uma ideia, gente, hoje, essa convidada que eu trouxe, tudo certo? Essa convidada que eu trouxe é minha terapeuta também, né? Eu fui terapeuta dela há uns anos atrás, hoje ela é minha terapeuta. E eu trouxe ela, porque ela é aluna do Top Terapeuta, mas a gente já se conhece há muito tempo, eu e a Luli. A gente já compartilhou muita história, muita experiência. A Luli foi aluna, acho que de praticamente todos os cursos que eu dava, na época que eu tinha espaço. E ela acompanhou muito também de toda a minha jornada profissional, porque a gente se conheceu bem no início, quando eu comecei com o meu espaço holístico. E ela foi caminhando para essa proposta bem devagar. No início, ela era um pouquinho resistente para ser terapeuta, mas a gente já via que ela tinha uma veia de terapeuta. E ela soube respeitar o tempo dela. A gente soube respeitar o tempo dela também. Ela era uma pessoa sempre muito aplicada, muito dedicada, muito comprometida com tudo que ela fazia, e isso nos encantava em cada curso que ela vinha acompanhando a gente e participando. E é uma alegria poder trazer ela aqui, porque hoje ela é uma terapeuta de agenda super lotada, não é fácil de conseguir um horáriozinho com ela. Assim como também foi um desafio conseguir um horário com a Lari, que vai fazer a live comigo essa semana, gente, que é outra terapeuta que está bombando de agenda lotada, aluno do Top Terapeuta, e que vocês vão acompanhar na quinta-feira essa semana aqui no canal. Mas, sem eu ficar me alongando muito, vou deixar que ela fale um pouquinho com vocês, se apresentando, dizendo quem ela é. E, Luli, conta para essa galera, para eu não estragar tanto assim a surpresa. A gente chama ela carinhosamente de Luli, mas o nome dela é Luciane. E como é que foi que começou para ti essa proposta, essa ideia, esse chamado para tu ser terapeuta? Então, Kátia, boa tarde. Muito feliz em estar aqui, né? Em ter conseguido também. A gente conseguiu conciliar, né, para estarmos aqui. E o que me trouxe, né, o que tocou meu coração. Na verdade, tudo começou. Eu conhecia a Kátia, né, como ela falou, né, a gente já se conhecia, mas eu, né, comecei com ela como minha terapeuta. E fui buscar terapia, eu percebi que eu estava sendo, eu venho da área da indústria, né? Então, trabalhei 16 anos como gestora de recursos humanos na indústria, um trabalho que eu gostava muito, mas que me desgastava bastante. E ali eu percebi que eu estava querendo ser terapeuta do mundo, né? Que eu queria cuidar das dores dos outros, tanto dentro do trabalho quanto dentro de casa, né? As pessoas na volta, os amigos, os familiares, enfim. E eu comecei a perceber que eu estava adoecendo nesse processo, assim, eu estava me perdendo de mim mesma. E aí isso me fez buscar a terapia, me fez buscar, né, a ajuda da Kátia, e ali eu comecei a me encantar por tudo isso. Eu comecei a ver resultados maravilhosos. Como a Kátia disse lá no começo, nunca imaginei que eu estaria, né, como terapeuta. Não era essa a minha proposta. Amo esse lado espiritual, sempre amei, né? Essa proposta de autoajuda, de terapias alternativas, do lado mais alternativo e espiritual mesmo. Mas a ideia era me melhorar, era me buscar. E ao longo do processo, isso foi tomando uma proporção, né, acompanhando o trabalho da Kátia, do pessoal do Luz da Serra. Eu fui, enfim, me encantando e vendo os resultados em mim, né, e até que por alguns empurrões, né, assim, alguns empurrões, eu fui, enfim, acho que fui assumindo, né, eu ainda estava na indústria, comecei a ministrar cursos, comecei no processo ali de terapias, de fazer, né, de atender em consultório, na verdade, o movimento dos cursos veio depois, e foi uma proposta bem, enfim, bem desafiadora, porque eu tinha uma realidade, né, Kátia, Uhum. bem segura, né, como gestora há tanto tempo, e segura no sentido, né, aquela coisa, zona de conforto, né, zona de segurança, pensando, né, na questão segurança, questão financeira mesmo. Então foi um grande desafio para mim. Eu não conseguia. Esse era o grande bloqueio, o grande bloqueador, né, de eu pensar em sair dali, porque eu não imaginava que viveria de terapias. E hoje, sim, é isso que acontece.
Nossa, que incrível, Luli. Vocês estão vendo, né? Que ela é um encanto. E a Lúlia teve alguns desafios, e o primeiro deles, eu acho que para embarcar na profissão de terapia holística foi justamente isso que ela comentou, né? De sair de uma realidade segura, né? Confortável, onde ela tinha um alto salário, né? Estava muito bem estabelecida na empresa, já tinha um cargo mais, acho que de gerência, né, Luli, naquela época, dentro da indústria. Quase. Já era mais chefe, assim, já não era só colaboradora, Sim. ela já tinha um cargo mais alto, bastante responsabilidades dentro da empresa, e de repente ela começou a se ver ou se sentir tocada para trabalhar com as terapias, atuar nessa área. E eu lembro que, assim como eu e o Paulo Henrique fazíamos com o Bruno e a Patrícia, na época, a Luli começou a nos acompanhar nos cursos como monitora, como ajudante, né? Como alguém que estava ali nos auxiliando, nos ajudando. Até vi que a Marcinha está por aqui, a Márcia Rosa, que também é nossa aluna de Reiki, uma pessoa encantadora também, gente. Inclusive, para vocês que estão aqui ou que estão assistindo e vão ver depois, ou vão ver depois, aliás, a Márcia é uma das pessoas que eu mais acredito com o trabalho de reiki que ela faz, né? Nós entregamos os nossos cursos de reiki na mão dela, a Luli também é prof de reiki, assim como a Márcia, e a Márcia, ela abraçou a proposta do reiki como uma proposta de vida mesmo, né? É um dos cursos que ela ministra, e ela é uma das ela ficou, na verdade, com a Casa Verde, né? A Lulis também foi uma mudança que aconteceu, né? Depois E, pode comentar isso também. sim. E as meninas aqui, gente, elas são incríveis. Eu falo da Márcia e da Luli porque elas tiveram uma parceria na Casa Verde, né? E a Luli acabou querendo voltar para o caminho de ser terapeuta e não de empresária, que é o que eu sempre falo para vocês, né? Que às vezes tem um espaço holístico, a gente esquece que é ter um negócio, né? E às vezes a gente tem a veia para ser terapeuta, mas nem sempre é tão do negócio, né? Então a gente tem que saber administrar e fazer as coisas que a gente realmente gosta, né? Mas enfim, Luli, conta para esse pessoal, naquela época em que você percebeu que você queria ser terapeuta, queria ir para essa área, como foi para ti e o que foi importante naquele processo quando tu descobriu que tu queria ser terapeuta? Ok, e agora? Né? Para onde eu vou? O que eu faço? Porque você ficou um bom tempo ainda trabalhando na indústria, atendendo as pessoas, começando com o trabalho da terapia holística, e eu acho que você fez um planejamento bem legal, assim, que é interessante a gente compartilhar com o pessoal, porque é uma das coisas que eu falo muito para eles, né? Muito cuidado com a transição de carreira à moda louco, assim. A gente tem que ter calma, planejamento, estrutura, para que a gente acabe não se desesperando depois pela questão financeira ou por qualquer outro motivo, por fazer sem pensar e sem planejar. Então, se tu puder compartilhar um pouquinho dessa experiência, acho que vai ser bem legal. Sim, então, eu acho que é o grande desafio, e eu vejo hoje até com os meus alunos, sabe, Kátia, que, né, muitas pessoas, né, chutam o balde, vão se aventurar sem uma base. Então, para mim foi essencial, assim, esse movimento, né? Claro, eu estava lá naquela zona de segurança e tal, e comecei a experimentar. Num primeiro momento, eu te confesso que para mim era mais um hobby, eu realmente não acreditava, eu não achava, né? Eu via vocês, Kátia, Paulo Henrique, Bruno, Patrícia, né, tendo saído de realidades também assim, mas parecia que para mim não era possível. Era possível para vocês, mas aquilo era algo que me preenchia tanto, que eu gostava tanto, que foi tomando uma proporção e eu comecei sim, né, a fazer os movimentos ali. Mas no primeiro momento era aquela coisa de, né, tá alimentando a alma. Só que o chamado começou a ser maior, né? E daí as pessoas também começam a te ver. Eu, como tu disse, eu estava sempre com vocês, né? Vocês iam para um lado, eu estava junto, iam para o outro, eu estava junto. A gente brinca, né? Como tu brincava que era chaveirinho deles lá no começo. Eu também me intitulo, né, como chaveirinho de vocês, assim, foi onde, né, toda a preparação que eu tive, todo o estudo, foi muito importante, assim, e para também ganhar essa confiança. E a preparação ali, né, no movimento de me dedicar, me programar, me organizar. Então, eu fiz um processo de organização, assim, né, eu comecei aquele ano, enfim, onde eu realmente me desliguei, assim, eu determinei que, né, quando eu vi que estava uma proporção muito grande, assim, eu já vinha, claro, né, cuidando a questão de ter um lastro, enfim, e foi essencial, assim, né, fiz uma programação de vida mesmo, eu disse, ok, este ano, a minha previsão era ficar até o final daquele ano,
e eu, na verdade, ali em maio, eu vi que ia dar certo antes, então eu fiquei até final de agosto na indústria. Foi um bom tempo, né? Talvez se eu tivesse me programado antes, mas foi importante para mim, assim, aquele movimento de programação mesmo, de organização, para sair me sentindo segura, para conseguir estar, porque senão tu não está tranquilo dentro de consultório também, né? E aí, claro, começaram a aparecer outras questões dos cursos, né? Então, o primeiro curso foi curso de Reiki, e aí foi abrindo outras portas, né? Que é algo que vai agregando e a gente vai conseguindo compor também a questão financeira, né? Então foi bem importante para mim, mas a questão da organização mesmo, de olhar, de desenhar o meu cenário, o que eu preciso, né? Qual é o meu custo de vida hoje e né, o que eu preciso de desenhar, sim, a questão até em valores, de fazer, né? Um olhar, quantos atendimentos eu vou precisar, quantos cursos, enfim, de mapear. Foi bem importante, assim, para mim, esse olhar, né? Para ter a Ótimo. segurança de dar esses passos e de ver a coisa acontecer, como eu fui atendendo, começando a atender assim nos bastidores, né, da indústria ainda, então nas horas vagas, né? E quando eu vi foi tomando uma proporção, eu já tinha atendimentos quase todos os dias, já tinha quase todos os finais de semana e enfim, aí foi dando para ver que dava certo, tinha nessa organização. Acho que a questão da organização financeira é bem importante, porque senão a gente vai, como tu disse, a moda louca e aí tu acaba te frustrando, né? Então precisa ter essa, a gente não vive de amor, não vive só de luz, né? A gente tem que ter o pé calçado, tem que ter as coisas bem delimitadas. E claro, tinha toda uma preparação, todo um estudo, eu estudei muito, né? Tu sabe, fiz muitos cursos, fui realmente me preparando para me sentir assim. Claro que a gente acha que nunca está pronto, a gente sempre acha que falta algo, né? Então demorei, acho que poderia ter ido antes, mas foi importante no meu movimento, foi importante assim estar, né, com essa base segura. Tu levou mais ou menos um ano, né, Luli, quando tu determinou que tu ia atuar 100% como terapeuta, e aí eu lembro que tu fez toda uma preparação lá na fábrica também, né, para que contratassem profissionais para substituir o teu cargo, tu pudesse treinar, então eu achei que isso foi muito legal, assim, da parte da Luli mesmo, porque por ela estar num cargo mais alto dentro da empresa, obviamente que ela deixaria um desfalque na empresa saindo assim, né, então ela avisou bem antes, foi preparado, foi organizado, sabe? Isso é bem importante porque acaba que é uma atitude de honrar o trabalho que eu tive até então, né? Não é simplesmente, eu não aguento mais isso aqui, vou largar tudo e vou ser terapeuta. Não, ela teve toda essa consciência, né? Que é o que eu comento com vocês também, de honrar o trabalho que ela estava, as pessoas que conviviam com ela, de não abandonar o barco, mas de estruturar de maneira que todo mundo ficasse bem para ela poder se desligar e encerrar o ciclo também de uma maneira mais leve, né, gente? Porque se a gente às vezes não se programa com relação a isso, à empresa que está saindo, ao profissional que você é, porque você às vezes até pode desmerecer o seu cargo ou o que você faz na empresa, mas eu tenho empresa, cada colaborador da minha empresa é super importante para mim, não importa o que faça. Então, se uma pessoa sai, eu fico desfalcada. Eu preciso de alguém para repor aquele espaço, aquele lugar, né? Então, para uma empresa, às vezes você pode parecer que você é só um simples empregado, mas não é, gente. Nós somos pessoas que estamos ali contribuindo para que aquela empresa seja o que ela é. Então, é importante isso. Eu achei bem interessante ela comentar como ela foi se planejando durante um ano, se organizando financeiramente, né? Que isso também é algo que, se você não faz, você acaba sofrendo as consequências lá na frente, porque a hora que você assumir 100% a terapia holística, não vai ser fácil, né, Luli? Para ti também não foi. No início, eu lembro de a gente ter algumas conversas e a Luli me dizendo que ela não estava ainda tendo o número de clientes que ela queria, não estava conseguindo monetizar o tanto quanto ela queria. E foi aí que eu acho que entrou o top terapeuta na tua vida, né? Foi bem nessa fase que tu estava começando a se organizar para viver de terapia holística. Como que foi aquele momento ali? O que foi acontecendo na tua realidade que as coisas foram mudando nesse sentido? Então, na verdade, a Kátia já me auxiliava, né, desde sempre, assim, mas ali foi essencial, assim, porque foi aquela coisa de tu achar, será que vai dar certo, por mais que eu tivesse me organizado, né, a questão, né, de te fazer um lastro mesmo, porque a gente sabe que não vai sair já com uma agenda cheia, né, e também tem a questão da oscilação, né, às vezes um mês é ótimo, outro nem tanto,
Então, foi bem importante, assim, né, o top terapeuta, o movimento todo, né, de acompanhar. Eu acompanhei desde o comecinho, né, Kátia, e foi muito importante, assim, justamente para ter essa segurança, para poder né, criar uma base segura mesmo, assim, aquela coisa de, não, vamos lá, dá. A Kátia me ajudou a fazer esse mapeamento de olhar, de enxergar, né, o que era possível e que movimentos, né, poderiam ser feitos, então, diante desse cenário, né. Aí entrou também a questão, né, de fomentar mais os cursos, então, de olhar tudo aquilo, né, de que forma tudo aquilo que eu estudei, que eu aprendi, de que forma mais, além do consultório, foi bem importante para mim, a questão dos cursos, sabe, Kátia, dos grupos, enfim, de movimentos, assim, né, foi bem importante para mim poder, né, dar esse passo também e ter a firmeza de seguir, assim, porque às vezes a gente tem aquela, opa, será que eu vou dar conta mesmo? E aí tu vem, né, a gente tem crenças, muitas crenças, arrasta muita corrente, né, daquilo que, né, eu venho de uma família onde é tudo certinho, aquela coisa de, né, de tem que trabalhar tem que ser duro, tem que ser Uhum. difícil de alcançar alguma coisa. Então, tinha dias assim que, né, eu não tinha agenda lotada, então tinha dias que eu passava em casa, claro que eu ia muito para o espaço, ficava, né, também para ancorar essa energia. São vários movimentos simples, mas que fazem toda a diferença. Né? A Kátia me dizia, não, tem que estar ali para ancorar a tua energia, porque senão, né, o cliente não vai bater na tua casa. Então foram vários movimentos assim que, né, que foram essenciais. A gente fez vários exercícios, a Kátia me auxiliou muito assim, né, no movimento de olhar mesmo a realidade, me fazer também enxergar esse retorno que estava vindo, que claro era diferente do que antes, que eu tinha um salário no dia certinho, né? Mas de vendo, de construindo isso e enxergar esse movimento todo acontecendo. Que legal. Luli, a Luli, gente, antes de eu fazer a pergunta, deixa eu contextualizar aqui. Vocês sempre me ouvem contando as histórias do Top Terapeuta, e eu sempre comento que eu escolhi algumas alunas para testar o método com elas, né? Para passar todo o conhecimento que eu tinha de divulgação, de top atendimentos, de tudo aquilo que eu ensino para vocês, e que hoje está dentro do curso bem lapidado e bem estruturado. Ela foi uma das alunas que a gente escolheu, que eu escolhi, inclusive eu e Paulo Henrique conversamos muito nessa fase também, ele me ajudou a escolher algumas pessoas, lógico que a Luli foi uma das primeiras pessoas que eu já pensei em fazer o trabalho do top terapeuta com ela, justamente por ver o comprometimento dela o tempo todo com a gente, né? Então, ela foi uma das primeiras top terapeutas que testou o método, que começou a aplicar as estratégias e que começou a ver resultado. E eu lembro, Luli, que nos primeiros meses ali não foi tão fácil, demorou um pouquinho para emplacar, mas não foi muito tempo também, né? Eu lembro que logo tu me disse que já estava ganhando o que tu ganhava na fábrica e o teu trabalho só foi crescendo, principalmente porque uma das coisas que a Luli aderiu na carreira dela, que eu falo também sobre ter outras fontes de renda, que não só os atendimentos, foi dar os cursos, né? Foi ela se aventurar nesse universo. E tu lembra, assim, mais ou menos quanto tempo depois tu já estava ganhando o que tu ganhava na fábrica? E eu lembro que logo depois tu já deu mais um salto. Tu pode compartilhar um pouquinho isso com a gente? Então, eu lembro da gente fazendo, tô falando, assim, passa um filmezinho na cabeça, a gente fazendo os exercícios, enfim, né? Foi um movimento muito gostoso, assim, e muito importante, porque é difícil a gente enxergar sozinho, né? E eu acho que uma coisa que é essencial, assim, para a gente, né, Kátia, é esse movimento de se inspirar, né, em quem tá na caminhada, mas também buscar ajuda, assim, porque eu tava, né, eu dei todos os passos, fiz tudo certinho, mas quando eu comecei o movimento ali, a coisa parece que, né, e a gente espera os movimentos, a gente quer que aconteça, e aí eu fiquei assim, né, estava meio receosa, aciona aquele medo, e se eu não der conta? Eu não lembro exatamente quanto tempo foi, assim, mas foi muito rápido, foi realmente um movimento, assim, eu acho que eu não cheguei a um ano, eu não tenho certeza, mas eu acho que não, porque justamente pela composição ali, pelo movimento, pelos movimentos que eu comecei a fazer com grupos, né? Eu lembro assim que era algo que estava praticamente desenhado, aparecia nos nossos mapeamentos ali, era algo que eu fazia parte, né? Eu vinha acompanhando os trabalhos de vocês, então para mim foi uma preparação assim e foi essencial esse movimento.
né? E a partir desse movimento de buscar outras coisas, de buscar outras técnicas, de buscar movimentos diferentes, que foi dando esses saltos mesmo, assim, né? Uhum. E até ter que segurar, assim, né? De, opa, peraí, é muito curso, tem que segurar a agenda de atendimento. É muito atendimento, não dá para, né? Então, para equilibrar, para também tá bem, conseguir, né? Conseguir. Porque a gente tem aquela coisa também, assim, né? Como eu disse antes, de vir das crenças ali de que né, tem que trabalhar, tem que ter horário, tem que ser duro, tem que. Então, tem dias que sim, eu entro noite adentro trabalhando, trabalho final de semana, mas eu posso me permitir, né, parar uma manhã em casa e logo no começo tinha muita culpa, assim, pensava, meu Deus, né, vem aquela história de mãe, de pai, de pensar, nossa, o que eu tô fazendo, sei lá, numa segunda-feira de manhã em casa. Então, foram movimentos, assim, de também desconstruindo crenças, sabe? E a coisa aconteceu, foi muito rápido, foi realmente, assim, eu não imaginei que seria tão rápido. O começo não foi fácil, né? E essa preparação, esse olhar, esse não, né, não fazer a moda louca foi importante, muito importante para mim, assim. E eu vejo, como eu disse antes, muitas pessoas, até muitos alunos que chegam, né, querendo para ontem, querendo fazer. Eu né, falo sempre assim da importância de a gente, não, calma, respira no meio disso tudo, porque senão depois tu não dá conta, né? Então é esse Uhum. olhar, assim, então os passos todos ali, a mentoria, né, que a gente fez foi essencial, foi bem importante, me ajudou muito mesmo para conseguir ir adiante. Muito show, Loli. Nossa, muito legal. E dentre os trabalhos que tu faz, né? Dá para a gente falar tanto quanto a tua evolução, tanto da evolução quanto da. Eu pensei, acho que duas ou três coisas ao mesmo tempo, né? E a frase não saía. Quando a gente fala das técnicas que tu aplica, dos cursos que tu dá, das coisas que tu faz, né? A galera costuma perguntar isso, mas com quais técnicas tu trabalha, com quais práticas tu trabalha, e os cursos que tu desenvolve. Tem alguma coisa nesse meio todo que eu sei que tu foi fazendo todos os treinamentos possíveis que a gente tinha na época, né? Uhum. Tem alguma coisa hoje que é o teu carro-chefe ou sempre foi? Como é que foi esse processo de você ir se descobrindo como terapeuta e como praticante também das técnicas que você usa no consultório e trabalha com as pessoas dentro dos teus atendimentos? E também, se tu quiser falar um pouco da experiência com os cursos, quais cursos que tu tem dado mais, como é que tem sido, e depois a gente pode falar a questão de pandemia, de online e tudo mais, mas já que a gente Uhum. está numa linha do tempo aqui, como que foi desenrolando isso na tua realidade profissional? Então, Kátia, né, comecei a base de tudo lá foi o reiki, né, e dali foi, enfim, foi crescendo, fui migrando para outras energias também, Karuna, Seikin, né, o movimento de limpeza e proteção de ambientes, pessoal, que é a base da base mesmo, né, e uma coisa que sempre tocou muito, muito, muito meu coração foi a parte de psicoterapia reencarnacionista, né? Uhum. Eu acho que eu posso te dizer assim que é um dos meus carros-chefes, eu ministro curso hoje, né? Enfim, né? Vocês foi um dos cursos, né? Que vocês pararam de ministrar, eu assumi, enfim. Isso E é uma mesmo. grande paixão, mas eu trabalho com muitas técnicas, né? Trabalho com constelação, trabalho com respiração consciente, entre todos esses outros movimentos de energização, faço um trabalho forte de detox energético, que é um bem bolado, assim, é uma mistura de tudo e, na verdade, é um trabalho muito né, intuitivo, assim, muito inspirado, que ali dentro do movimento de cada pessoa acontece, né? E eu gosto muito isso, assim, sabe? De sentir cada pessoa. Eu não gosto de seguir uma regra, assim, ok, a pessoa vem muitas vezes para PR, né, para psicoterapia reencarnacionista, ok, vamos olhar para isso, e às vezes não é, sabe? Então é legal a gente ter essa gama de técnicas, porque tu vai sentindo, e não quer dizer que a técnica não é boa, não é eficiente, mas cada pessoa também se identifica, a pessoa que chega responde às vezes melhor, e uma coisa vai complementando a outra, né? Então, Uhum. são coisas em que a gente vê que uma técnica complementa a outra. Tem pessoas que respondem melhor a um tipo de energia, a um tipo de técnica, outras a outro, né? E num momento tu vai usar uma coisa, também não quer dizer que tem que seguir só uma linha, não, tu vai sentir que vem para aquele dia, né? Os próprios movimentos sistêmicos, né, que vêm das constelações,
a gente usa praticamente em todas as consultas de alguma forma, por quê? Porque, né, faz parte de a gente voltar para o nosso lugar, de a gente se alocar. Então, são realmente, assim, a dizer, o carro-chefe, mas a PR eu acho que é um dos meus carros-chefes, mas, né, eu utilizo um pouquinho Envolve de tudo. tudo. E é Uhum. gostoso isso, sabe? Eu me sinto realmente preparada, não quer dizer que eu sei tudo, vou resolver tudo. Não, eu só estou ali como um canal, como, né? Estou a serviço e a gente ter também essa entrega para conseguir perceber, né, o que é melhor para aquela pessoa naquele momento, para auxiliar no processo dela, do teu lugar, aí entra, né, o movimento sistêmico do meu lugar, de se manter, porque uma coisa que é perigosa, assim, Kátia, que eu gosto de frisar bastante, né, para quem está nessa caminhada das terapias, a gente acaba entrando numa postura de salvador, né? De querer salvar Uhum. quem chega. E é um lugar bem perigoso. A gente não pode salvar ninguém. É a gente se colocar humilde no nosso lugar ali, né? Quem eu sou aqui dentro da relação nesse momento, né? Estou aqui a serviço, sou terapeuta, de que forma eu posso auxiliar? Né? E é tu te despir, assim, olhar o que, de que forma, não é querer dar a resposta para a pessoa, porque às vezes o que ela vem buscar não é o que vai resolver, né? Então a gente vai dar voltas, vai buscar outros caminhos, vai auxiliar ela a trilhar outros caminhos para chegar. Então, é isso. Nossa, muito bacana, hein? Então, a Luli, ela foi, assim como eu comentei da Márcia antes, né, que ela assumiu os nossos cursos de Reiki, os meus e os do Paulo Henrique. A Luli assumiu os nossos cursos, principalmente, né, Luli, de radiestesia no presencial, que eram cursos que a gente dava. Hoje até tem um curso online de radiestesia em parceria com Luz da Serra, mas no presencial a Luli assumiu. O curso de psicoterapia reencarnacionista, que é uma prática que atua com as regressões a vidas passadas, né, terapia de regressão, e ela acabou assumindo também as turmas que a gente tinha na Casa Verde, e ela foi assumindo, assim, vários trabalhos que a gente foi fazendo e foi se desligando, diríamos assim, desses trabalhos para a gente poder atuar no online. Porque quando eu migrei para o online, ainda tinham alguns cursos que a gente dava no presencial, mas nosso trabalho foi tomando uma proporção muito grande no Luz da Serra, então nem se fala, né, mais do que eu até, e a gente não conseguiu mais manter os cursos presenciais. E aí alguns alunos, que eram nossos alunos mais comprometidos e dedicados, foram tomando esses lugares, diríamos assim, mas conscientemente, né, e com todo o nosso apoio para que eles pudessem continuar com o trabalho que a gente fazia, né? E hoje a gente tem tanto orgulho e a gente fica tão feliz de ver a Márcia, a Luli e alguns alunos nossos, a Lourdes, né? Tantos alunos queridos nossos de tanto tempo que estão trabalhando, atuando, né? E fazendo até melhor do que eu e o Paulo Henrique fazíamos na época que a gente dava curso. Então é tão Era lindo de a ver isso, proposta né? do Paulo Henrique sempre, né? Tem que superar o mestre, ele sempre Isso. cutucava a gente, né? O Enfim, aluno é sempre tem nossa que superar proposta o enquanto, mestre, eu dizia. É nossa proposta verdade. enquanto professores, né, Kátia, de instigar, né, e até dentro de consultório, para que a pessoa vá além, para que ela se, né, e eu tive, né, esse momento, hoje, né, eu ministro radiestesia, limpeza e harmonização, curso de Seikin, que é energia de cura egípcia também, ministro cursos de Reiki, de psicoterapia reencarnacionista, enfim, a gente está aí na caminhada e é uma alegria, assim, tu ver que tu tá, né, aquilo que também tu tá ensinando ali, tu tá levando para consultório e vice-versa, a gente aprende muito, né, tanto dentro de sala de aula, né, quanto dentro de consultório é legal, porque a experiência que tu tem em consultório tu vai levar para o curso e a experiência do curso ali tu também vai agregar no consultório. Então, são coisas que caminham juntas. É muito, muito bacana essa experiência, porque enriquece muito o nosso trabalho também. Né? E lá no começo a gente tem aquela sensação, assim, que tem um monte de técnica, mas não tem experiência. E à medida que tu vai caminhando, tu para, tu olha assim, meu Deus, quanto, né, quanto a gente pode realmente contribuir, né? E dentro desse universo de terapias tem muita coisa, né? A gente acha que tem que fazer muita coisa também, e não, é botar em prática, né? É ir para campo, né, quem tem a oportunidade de fazer essa transição de uma forma tranquila, como eu fiz, assim, né, de ir no seu tempo, de respeitar a coisa flui, vai fluindo e a gente vai se sentindo cada vez mais confiante, vai vendo os movimentos acontecendo. Eu citou antes a questão da Casa Verde, né? Eu acabei não respondendo ali. Enfim, né, venho trabalhando há anos, né, com as terapias, com os cursos, e abracei a Casa Verde junto com a Marcinha,
e no meio desse processo eu senti que eu estava focando na parte administrativa, ou melhor, na verdade, eu estava trabalhando além da regra, né? Eu estava querendo focar na parte administrativa, mas eu não, né? A minha paixão é estar dentro de consultório, é estar dentro de sala de aula, e eu sempre tive um ritmo intenso, tanto em consultório quanto em sala de aula, e eu não conseguia me dedicar de forma adequada também para Casa Verde. E aí eu disse, não, só um pouquinho. Eu me vi, de certa forma, voltando lá para trás, né? De certa forma, foi uma experiência incrível, linda. Amo a Casa Verde, continuo lá, né? Continuo parceira ali com a Marcinha, enfim, mas de um outro lugar, do lugar que eu entendo que é realmente, né? Eu tenho esse movimento de gosto de sair, de sair para dar cursos, de viajar, enfim, eu também trabalho em alguns outros lugares, claro que a minha dedicação maior e de maior tempo, principalmente é na Casa Verde, né? Tá mais pertinho também, enfim, é a minha casa, mas eu senti assim, que não era o meu movimento, sabe? Eu acabei voltando, eu disse, não, saí da indústria porque eu não queria mais administrar nada, e foi um movimento também que eu precisei ser honesta comigo, eu precisei parar, assim, olhar, opa, peraí, tem alguma coisa que tá desalinhada, porque eu estava meio que naquela correria, naquela loucura lá da indústria de novo, então isso também acontece, acho que é bacana compartilhar isso, porque isso também acontece ao longo da nossa caminhada, né? Às vezes a gente muda de área, a gente acha que, então, todo o aprendizado que tu falou antes ali, de honrar por onde a gente passou, desde lá da indústria, né? De olhar, de honrar, de dizer não, né? Na verdade, eu cheguei onde eu cheguei porque eu tinha aquele trabalho, né? Os próprios cursos, eu não teria feito, não teria tido a condição de caminhar tanto se eu não tivesse, né, aquele trabalho, enfim, que me proporcionou tanto. E o movimento de honrar para desligar com respeito a eles, né? Eu liderava, enfim, né, um setor, então sim, não era assim virar as costas e deu, né? Fisicamente pode ser, né? Mas a gente vem. E isso tudo me ajudou a seguir. E hoje, assim, eu me sinto assim, inteira, sabe? Dentro de consultório e sala de aula, enfim, procurando equilibrar e deixar espaço também e dar super certo, né? Tenho uma vida hoje, assim, tranquila. Às vezes eu digo, nossa, era a vida que eu queria, né? Quando eu me vejo assim, poxa, tipo ontem, né? Ontem foi um dia que eu tirei folga e fiquei em casa. Fiquei em casa, fiquei com os meus movimentos, né? Enfim, até porque era o meu aniversário, então eu resolvi celebrar a vida. Se eu tivesse na indústria, no outro movimento, eu não poderia me dar esse luxo. Claro que eu trabalhei no sábado, eu dei aula, mas é tudo muito prazeroso, assim, eu ver que eu consigo hoje, sabe, administrar a minha vida de uma forma tão gostosa, tão equilibrada, né? Eu digo que é a vida que eu sempre quis ter. Uhum. E fazendo aquilo que tu ama, né, Luli? De paixão, é aquilo que tu te encontrou, é aquilo que conecta, né? O pessoal perguntando aqui, não fica difícil a decisão por uma técnica ou outra, como, por exemplo, em qual situação optar por cromoterapia ou reiki? Eu vou falar e depois eu vou deixar a Luli falar. Então, Elaine, uma das coisas que é o diferencial que eu costumo ensinar para os terapeutas nos meus treinamentos é você entender a necessidade do seu cliente. Você não tem que você optar pela melhor técnica, não é o terapeuta que faz isso. É a situação que o cliente está vivendo que vai te dizer, é o que ele precisa. E quando você trabalha os pilares também da proteção ou da preparação energética, a postura do terapeuta, que foi o que a Luri comentou aqui, de não querer ser o salvador, e sim você ser terapeuta das pessoas, quando você incorpora essas ideias da postura, da preparação, da conexão com o seu trabalho, e você alinha o seu trabalho para fazer top atendimentos, não é aplicar uma técnica, é você realizar um atendimento de terapia holística entendendo o seu cliente, conversando com ele, sabendo as necessidades dele, você sabe qual a melhor técnica. Você não precisa ser um adivinha, você não precisa ficar só pensando na intuição. Você tem que viver na prática a experiência de consultório, entender a necessidade do cliente, por isso que eu sempre falo muito sobre a questão de você ouvir o cliente, a necessidade do cliente, né? Questionar o que está acontecendo na vida dele, entender a história dele, para que aí você consiga determinar a melhor técnica, a melhor maneira de trabalhar. Porque a técnica é simplesmente um algo mais que vai agregar no seu atendimento. Quando você tem esse complemento da conversa, das dinâmicas, das práticas, de tudo que você faz junto com a técnica,
você tem um top atendimento, você não tem simplesmente uma aplicação de uma técnica. E eu tomei essa postura há muitos anos, aprendi isso com o Bruno e com a Patrícia, fui aperfeiçoando, e hoje é uma das coisas que eu ensino no Top Terapeuta, principalmente, no Terapeuta do Zero também, que é como encantar clientes fazendo top atendimentos, né? Entendendo quem é o cliente para então eu poder reconhecer a melhor prática, a melhor técnica, a melhor proposta de ajudar o meu cliente dentro do consultório, do meu lugar, do melhor que eu posso, na condição que eu tenho. E para ti, Luli, como funciona isso, essa dúvida aí? O que tu acha? Não, concordo contigo. E eu vejo muito isso, assim, né? Os terapeutas, enfim, quem está começando essa caminhada com essa preocupação de, como eu vou saber, né? Ou daqui a pouco a pessoa chega e a gente vai sim se familiarizando com esse sentir, né? O que é o melhor para a pessoa? Tem muitas pessoas, eu vou dar um exemplo, tem muitas pessoas que nos procuram porque querem fazer regressão, né? Nós trabalhamos com investigação de inconsciente, que é algo muito profundo. Então, às vezes a pessoa não está pronta para aquilo, né? E às vezes nem é a melhor técnica para ela para aquele momento. É uma técnica incrível, maravilhosa, mas ela traz algo que, na verdade, ela precisa de uma constelação naquele momento. Na verdade, uma energização para aquele momento vai auxiliar porque ela está precisando de uma limpeza. Então é isso, a gente vai sentindo esse, né? Quanto mais a prática vai nos trazendo esse feeling. É claro, né, Kátia, tu ter também esse embasamento, ter, né, a caixinha de ferramentas ali. Por isso é bacana, assim, normalmente a gente faz, né, várias coisas e a gente vai criando o nosso jeito próprio, né, vai sentindo onde vai usar, é o jeito, né, Lúlia, o jeito Kátia de fazer diferente, então, né, o reiki com uma pessoa vai ser de uma forma, com outra vai ser de outra, não quer dizer vai ser melhor ou vai ser pior, mas a gente vai criando a nossa afinidade com as técnicas, algumas coisas também vão nos tocando, né, mais a gente vai treinar, né, normalmente tem aquela coisa do carro-chefe, mas é isso, é muito isso, assim, de tu, né, e conseguir identificar, né, criar essa clareza para conseguir identificar o que a pessoa, que é o melhor para a pessoa naquele momento. Nem sempre é o que ela quer, quero agendar uma sessão de reiki, né, ou normalmente ela vem para a terapia e por isso eu gosto muito, principalmente do movimento da primeira consulta, né, a pessoa já quer saber o que vai acontecer antes, calma, vamos conversar para ver qual é a tua real necessidade. Né? Porque a pessoa vem querendo uma resposta pronta, mas a gente vai entender qual é o caminho que vai ser trilhado. Então, por isso é tão essencial esse movimento da conversa. Eu acho essencial a parte da terapia mesmo, assim, para a gente conseguir compreender o que vai realmente auxiliar aquela pessoa. Show de bola. Também estão perguntando aqui, o curso pode ajudar quem trabalha com yoga terapia? Sim, eu tenho vários alunos que trabalham com yoga no Top Terapeuta. Por quê, gente? Porque o Top Terapeuta, ele tem essa dinâmica, essa ideia de ajudar você a não apenas ter técnicas de atendimento, embora o Top Terapeuta também seja um curso de formação em terapia holística, eu ensine algumas técnicas, o foco dele é ajudar você a ter sucesso como terapeuta. Então, você aprende estratégias de divulgação do seu trabalho, você aprende a realizar top atendimentos, você aprende a personalizar o seu trabalho. No caso da yoga, por exemplo, eu tenho alunos que fazem tanto os trabalhos de grupo na yoga, quanto atendimento individual de yoga, né? E personalizam e melhoram, ou não digo melhoram, né? Mas personalizam, estruturam diferente o seu trabalho e aí conseguem com isso criar um diferencial, porque essa é uma das coisas que eu gosto muito de ensinar no Top Terapeuta e no Terapeuta do Zero também. Mas o foco central do Top Terapeuta é esse. Você precisa descobrir, entender, revelar o seu diferencial, descobrir isso que a Luli falou, né? Quais são as técnicas que são mais apropriadas para o que eu gosto de trabalhar, ou quais que eu vou usar em cada momento, né? E ter esse feeling. Então, eu ensino vocês toda essa parte de maneira profunda dentro do treinamento, para que você consiga se promover dentro do trabalho e para que você consiga ter sucesso profissional, né? Que é você verdadeiramente conseguir viver desta profissão de terapia holística, assim como eu, como a Luli, como muitos outros alunos, tá? Luli, hoje a gente não combinou nada, tá, gente? Então vamos ver se a Luli vai querer compartilhar aí com a gente os resultados dela. Eu sei que você já é uma terapeuta de mais de 10 mil por mês, isso, né? Você já está nessa caminhada aí. Eu não sei se você pode compartilhar alguma coisa, mas eu sei que você é uma terapeuta de agenda lotada, eu não sei como que
está caminhando o seu faturamento, seu crescimento profissional, não sei o que você quer compartilhar, fique bem à vontade, tá? Bem tranquila para falar sobre isso. Mas a minha proposta também de chamar a Luli aqui é mostrar para vocês que é possível ser um terapeuta de 10 mil por mês, né? Lógico que, como ela comentou, além dos atendimentos, ela também tem os cursos que ela ministra, né? Que ela trabalha, que ela atua hoje, e que compõem a renda dela para que ela seja uma terapeuta de mais de 10 mil por mês, né? Eu sei que resultado financeiro também é resultado de consciência, de transformação de mentalidade, né, Luli? De tudo aquilo que ela comentou antes, trabalho duro é que traz sucesso, então hoje ela já consegue ter momentos em que ela consegue ter uma folga, se organizar melhor com a rotina dela. Ontem ela estava de aniversário, gente, e ela se deu de presente um dia de folga, ficou com quem ela ama, né? Teve um dia para ela. E tudo isso vem de uma transformação de consciência, mudança de paradigma, né, Luli? De muita mudança também, porque eu também já fui assim, também já trabalhei, ainda batalho para liberar essa crença aí, porque eu também sou assim, de trabalhar muito, de fazer muita coisa para conseguir ter um sucesso maior. Oi? Oi. Ah, é? Então sou eu que estou fazendo barulho no microfone. O pessoal veio me avisar porque estava para baixo. E agora não lembro onde estava a minha linha de raciocínio, mas enfim. Em termos de mentalidade e de resultado, Luli, o que mudou para ti, assim, que tu pode trazer como experiência, como dicas? Aí, se você quiser ou não compartilhar seus resultados, você pode, né? O que mudou muito para ti, assim? Porque eu vejo que os terapeutas, eles têm uma dificuldade muito grande, né, de aceitar essa proposta de ser um terapeuta de 10 mil por mês, por muitos motivos, por vários desafios, e a gente também passou por isso, né, de não acreditar que é possível, de ter algumas dificuldades, né, com relação à nossa mentalidade, enfim. Para ti, assim, o que mudou em termos de mentalidade ou o que foi crucial para que você atingisse os resultados que você tem hoje? Então, acho que o principal foi esse movimento, né, de acreditar, porque a gente vem, como eu disse antes, a questão das crenças, né, e de se dizer, não, eu realmente quero e é possível acreditar nessa técnica, nessa profissão, né, enfim, em tudo aquilo que, porque se eu não acreditar, quem vai? Né? É possível sim, né? Eu saí de uma realidade confortável e fui, né, construindo, fui galgando, meu movimento realmente aconteceu de forma rápida, né? E vem numa crescente. Então, hoje eu consigo me dar, né, ao luxo de dar uma segurada. Assim, às vezes a gente tem que cuidar, porque a gente acaba se boicotando. A gente gosta tanto, né? Eu amo o que eu faço, eu digo a gente, olhando para quem está na minha volta, mas eu amo muito o que eu faço, então a minha tendência é se deixar, eu tô de segunda a segunda, alguém me pedir, eu vou estar ali à noite, né? Não que eu não possa estar, mas eu tomo sempre cuidado para ter descanso, questão do olhar para alimentação. Essa época que vem agora acaba nos, né, acaba apressando, enfim, um pouquinho as coisas. Então, opa, peraí, dá limite de se olhar e acreditar, sabe? Porque se eu não acreditar, então realmente, como eu disse, o meu movimento foi indo. Lá no começo eu tive dificuldade, tanto que, né, a ajuda do top terapeuta foi essencial para mim, porque justamente para, né, a Kátia de desenhar, de me ajudar, não, só um pouquinho, peraí, onde que está bloqueando? E até de identificar, né, buscar onde eu me desenvolvo melhor, seja com relação às técnicas, onde, né, a questão de criar ali os cursos, de ver estratégias, de ver movimentos diferentes. Então, hoje, né, se tu tiver, poderia trabalhar apenas daqui a pouco só curso final de semana, um dia da semana, e alcançaria bons resultados. Então, uma coisa que eu lembro da Kátia fazendo comigo era fazendo ali, olha aqui, quanto que tu ganha por atendimento? Se tu atender, né, quantos atendimentos precisa para ter esse montante? Então, não é o focar no dinheiro ou focar na quantidade, mas tu vê essa possibilidade, a gente começa assim, eu lembro direitinho dela desenhando para mim, não, só um pouquinho parecia, não, mas não, parece que não pode, né? É impossível eu alcançar aquele resultado que eu tinha lá atrás. E hoje, então, eu vejo que o resultado é, sim, eu que faço, né? E a gente tem que estar dando o limite mesmo. Então, é muito, muito isso, Kátia. Gosta tanto que não para de trabalhar nunca, né? Mas estou aprendendo. Estou aprendendo.
né? E é algo que Que realmente, legal, como Lu. eu gosto muito, assim, né, a ideia, a intenção da gente é tá nesse meio, eu amo estar com os alunos, para mim, assim, a energia de grupo também é algo que me alimenta muito, né, gosto dos grupos de meditação, dos cursos, enfim, a psicoterapia reencarnacionista é um movimento onde eu tenho vários grupos, assim, então eu tô sempre me nutrindo dessa energia também, mas de vez em quando eu tenho que me frear também, porque senão a gente vai indo, quer abraçar o mundo. E aí, sempre com esse olhar de não entrar na postura do Salvador. Peraí, Uhum. onde eu fico no meio dessa história, só um pouquinho. Então, tem sido um movimento bem especial, assim, de novo, alcançando os resultados tranquila, sabe? Há muito tempo já, né? Me sinto tranquila dentro desse, e feliz com essa profissão. Uma coisa também que nos atrapalha, né, Kátia, que não falei antes, e que para mim foi um grande desafio, né, foi as pessoas acreditarem, as pessoas, família, né, na tua volta, todo mundo te achando louco, como assim, bateu com a cabeça, né, tá saindo, então, tu confiar no teu processo, tu olhar, tu não vai estar desrespeitando ninguém, não vai, né, é importante que a gente esteja bem com as pessoas que estão à nossa volta, mas é a gente confiar no nosso processo, não esperar que os outros confiem, porque senão não acontece, né? Então é um grande desafio, é muito bom a gente ver às vezes casais caminhando, né, ou famílias, enfim, caminhando, olhando, mas não é o mais comum. Normalmente tem uma ovelhinha negra ali na família que desvirtua, que vai por um caminho diferente, né? E hoje eu fico muito feliz de ver aquelas pessoas que achavam que eu estava maluca, que não ia dar certo, vendo, assim, né? Procurando, pedindo ajuda e vendo, assim, né? Inspirando Uhum. a seguir e até dizendo, né, o quanto a gente acaba sendo inspiração para elas. Então, é isso. Nossa, que interessante. É, porque a Luli também enfrentou isso, gente. Não é só comigo, não é só com vocês, não. De o pessoal achar que a gente fica doido, que quer ser terapeuta, essas coisas não têm futuro, não dão dinheiro, que a gente quer se meter nisso, né, Luli? Tu também passou por isso. E aí dá, né, aperta lá dentro de pensar, e se realmente não der? E se? Não tem nada Sim, de a gente tem ansiar, uns lapsos, assim, que acredita até, né? Meu Deus, isso não é, der certo mesmo. Será que ele não tem razão? Será que ela não tem razão? exato, e por isso é tão importante esse movimento de a gente se preparar, de não fazer as coisas à moda louca, né, Kátia? Porque se faz a moda louca, não dá certo mesmo. Então, é essa coisa de tu ir olhando, de tu vendo o resultado. E é possível sim, né? Nós todos aqui, né, do movimento, somos prova viva disso, que é possível sim, né? A gente viver das terapias, viu? Eu digo sempre quando eu começo os cursos, assim, quando me apresento, enfim, que hoje eu tenho, né, conto um pouquinho da minha história e digo que hoje eu tenho, né, a alegria de viver dentro de consultório, de sala de aula, fazendo aquilo que eu amo. Eu não preciso fazer nada de diferente porque falta dinheiro, não. Né? Hoje, graças a Deus, assim, eu preciso dar limite, né? Eu estava olhando agora a função de cursos e coisas para o final do ano e tal. Eu disse, não dá, tem coisa que vai ter que ficar para o ano que vem. Então, isso é muito bom, né? Nossa. A gente. Tem fila Exatamente. de espera, né, Luli? Uhum. Eu não sei como é que Graças. tá, mas, gente, para eu marcar atendimento com a Luli não é fácil, vocês não imaginam. Tem que mandar mensagem para ela, conversar com ela. Se fica um tempinho sem marcar, já não consigo mais. Se eu vou no atendimento e já marco o próximo, é uma coisa. Agora, se eu espero para marcar, a gente já não consegue agenda tão fácil. Claro que a minha agenda também é bem atribulada, bem corrida, mas a Luli hoje é uma terapeuta de agenda lotada que tem fila de espera também, de pessoas esperando para consultar daqui a um mês, coisas que ela disse agora que vai ficar para o ano que vem, provavelmente atendimentos também. E agora entra na fase da estratégia de final de ano lá, que é fazer o detox energético, né? Que a Luli também adere essa prática e intensifica esses atendimentos agora. Que, inclusive, deixa eu avisar vocês que essa estratégia eu falo dela na aula 1 da Semana Top Terapeuta. Se você ainda não viu, gente, tá liberado aqui no canal para você assistir a reprise da aula 1, porque amanhã às 9h30 tem a aula 2 da Semana Top Terapeuta, tá? Então, se você não viu, eu explico sobre essa estratégia de final de ano na aula 1 da Semana Top Terapeuta. Eu vi que a Estela tá por aqui, tua consultante, falando do teu trabalho, ela até comentou aqui, ó, que quando a gente estava falando dos atendimentos, né, que primeiro, ela botou assim, primeiro eu e a Luli entramos em sintonia para que ela percebesse em mim quais técnicas seriam melhores, um trabalho individualizado e especial, depoimento ao vivo de uma constante da Luli aqui, gente, viu só? Que louco isso, né? A gente falando já tem a prova viva aqui do que a gente está falando. Muito bom. Também vi Legal. aqui É muito que isso. a... Oi?
Que é muito isso, né? É esse movimento que a gente vai criando com a pessoa que chega, né, Kátia? A gente entra em sintonia, né? Então nossa, muito especial. É isso mesmo. E teve uma pergunta também de alguém aqui querendo falar sobre, querendo perguntar, saber sobre o terapeuta do zero e o top, né? A diferença. Bom, deixa eu explicar rapidamente para vocês. O terapeuta do zero, gente, ele é um treinamento focado para quem quer iniciar na terapia holística e nunca atendeu. Você nunca atendeu nenhum cliente, você não sabe como começar, você está totalmente inseguro em começar a realizar seus atendimentos. Se hoje você parasse na frente de uma pessoa para atender, você não saberia o que fazer. No Terapeuta do Zero, também tem um curso de cristais, cromoterapia e alinhamento dos chakras, que é uma técnica para quem não tem técnica poder começar a atender também, tá? Claro que eu recomendo que depois você vá fazendo outros cursos, vá se especializando em outras práticas. Mas para começar e atender os seus primeiros clientes, você tem tudo o que você precisa no Terapeuta do Zero. Se você já é terapeuta praticante, já atendeu alguns clientes, já tem experiência na área e quer viver de terapia holística, é o Top Terapeuta. Porque aí o Top Terapeuta é um curso mais completo, inclusive no treinamento do Top Terapeuta eu ensino a dinâmica para você fazer 10 atendimentos em sequência, ensino toda essa proposta de como encantar clientes no atendimento, falo todos os pormenores de como faz isso, a dinâmica e as dinâmicas de trabalho dentro do consultório. Enfim, além disso, tem toda a parte de divulgação, de estratégias para você saber como intensificar as indicações, como divulgar seu trabalho. E, inclusive, gente, não percam amanhã a nossa aula 2 da Semana Top Terapeuta, que eu vou focar em falar sobre divulgação do trabalho do terapeuta. Então, se prepara, porque amanhã eu vou trazer algumas dicas muito tops para você. E a gente vai fazer um trabalho muito incrível para você começar a aparecer, começar a mostrar para o mundo quem você é, começar a divulgar seu trabalho. Então, o Top Terapeuta ele é direcionado para quem já quer ser profissional da área, atuar nesse segmento e viver de terapia holística, certo? E o Terapeuta do Zero é para quem está começando na área e não tem nenhum curso, não sabe como fazer para começar, não sabe como realizar um primeiro atendimento, é o Terapeuta do Zero, né? Você depois pode fazer o Top Terapeuta caso opte pelo Terapeuta do Zero agora. Porque a gente sempre dá um desconto para os nossos alunos, que é um presente, um bônus que eu tenho lá dentro da plataforma, inclusive. Você ganha um cupom de desconto para comprar o Top Terapeuta mais para frente com um desconto especial que a gente deixa lá dentro. Então, se você quiser optar agora pelo Terapeuta do Zero e quiser fazer o top daqui uns meses, daqui um ano, 2 anos, você pode também. Só que o Top Terapeuta não fica com as inscrições abertas. A gente abre em alguns períodos do ano apenas para a gente poder fazer o acompanhamento da turma que inicia. Porque o Top Terapeuta tem uma madrinha, que é a Cíntia, que cuida especialmente dos alunos, né? Hoje a gente tem uma demanda grande de alunos dentro do curso, então eu não dou conta sozinha, a Cíntia me ajuda, ela que acompanha tudo, e aí no final tem todo o processo para você receber a sua certificação de formação, mais o Top Terapeuta, enfim, ele é um curso bem completo e durante essa semana eu estou falando do treinamento em partes. Então, se você quiser acompanhar, participa da Semana Top Terapeuta, que na semana, nessas aulas que eu estou fazendo, que eu fiz segunda, vou fazer amanhã e sexta, eu estou explicando o método em detalhes para vocês. Na segunda-feira que vem, dia 16 de novembro, abrimos as inscrições do curso. Se você quiser participar, entrar nessa nova turma que vai iniciar, fica ligadinho aqui com a gente, que eu vou detalhando agora em partes aqui, né, em cada dia um pouquinho de como vai funcionar esse treinamento. Show, gente? Luli, que gratidão poder compartilhar contigo todo o teu conhecimento. Nossa, que incrível! E realmente, enquanto tu falava, assim, ficava passando um filme na cabeça, né? Eu me lembro também uma vez que eu estava dando curso de psicoterapia reencarnacionista em Nova Prata. E o Paulo Henrique teve que fazer uma cirurgia meio de emergência no nariz, que ele teve uma complicaçãozinha de uma outra coisa que ele tinha feito. Foi uma coisa meio inesperada. E eu não sabia o que eu ia fazer. Eu falei, meu Deus, vou sozinha para Nova Prata. Liguei para a Luli e a Luli prontamente, não, Kátia, eu vou contigo, não tem problema. Então, ela sempre foi muito parceira, assim, ela sempre foi muito disposta, sabe? Acho que a palavra também é disponível para as coisas. E isso também é essencial na nossa caminhada, né, Luli? Porque, às vezes, a gente fica preso, muitas vezes, em algumas coisas e, por qualquer outro motivo, a gente não se abre
para receber as oportunidades da vida, né? E eu acho que você sempre foi uma pessoa de se abrir para as oportunidades da vida, de não bloquear as coisas. Embora lá atrás ela tenha tido um pouquinho de resistência para ser terapeuta, mas era o processo dela. Ela precisava passar por aqueles momentos, né, em que ela viveu lá atrás com a gente e entender se esse era o caminho dela, porque afinal de contas, né, a Luli tinha feito faculdade, estava há anos na área da indústria, no segmento que ela atuava, na administração. Como largar tudo? Acho que tu fez outros cursos na área também, pós, alguma coisa Eu assim, né? estava na pós, eu acho que quando eu comecei os movimentos É, ali, eu estava fazendo pós. Claro que minha pós é em comportamento humano, então tem tudo a ver com essa sim. caminhada. Então, Mas né? imagina, gente, ela tinha uma carreira, né, dentro do trabalho que ela exercia e do nada ela querer virar terapeuta e mudar tudo. Não é fácil a gente romper com isso para querer fazer uma grande transformação, porque mudar de profissão é mudar de vida, né, gente? Não é simplesmente mudar de profissão, né, Lúlia? É toda uma transformação, como ela comentou aqui no início. Era o casamento, né, Kátia? Era, afinal de contas, ali dentro daquele processo nos 16 anos, então foi, né? Não era só família, era o pessoal lá também, dizendo, tu bateu com a cabeça, tá maluca. Tá bom, mas assim, ó, quando tu quiser voltar, e eu, gente, ninguém tá acreditando em mim, era aquela sensação assim de que mas foi tão essencial eu acreditar, eu olhar e, enfim, ter, né, claro, esse apoio todo, né? Se não fosse a Kátia, com certeza, desde os meus primeiros passos dentro, né, do reiki, enfim, fez as formações com ela e com o Paulo Henrique, né, enfim. E foi muito bom, foi muito especial, assim, ter esse apoio, ter essa confiança. Por isso o curso, né, o Top Terapeuta, realmente ele traz a base. Tu não tá perdido, tu não tá ao vento, tu tá realmente amparado, tem um passo a passo, onde depois tu vai te descobrindo e seguindo o teu caminho. Mas se não vier a inspiração, tá tudo ali, né? Então, isso é muito importante. Né? Para nós, lá eu já tive muito esse amparo e eu vejo hoje o curso tão estruturadinho. Nossa, é só quer, acredita, confia e vai, né? Porque o curso está muito, muito bem arquitetado. Então, é muito, muito bom, né? Eu fazer parte dessa história também, fico muito feliz, muito honrada de fazer parte, né, da tua caminhada, de todas as trocas, com certeza eu cresci muito, né, com esse movimento todo e me sinto muito feliz e grata por vocês terem acreditado em mim lá atrás, terem me cutucado também. Na verdade, eu estive o tempo todo, desde o comecinho, me preparando para estar aqui hoje, né? Uhum, Só é faltava. verdade. Oh, se preparou, né, Lúlia? E é Muito muito legal. bom hoje poder estar aqui compartilhando minha história, minha trajetória, né, e saber, assim, que, né, realmente eu me sinto, né, posso dizer, posso afirmar que eu sou um caso de sucesso dentro das terapias, assim como eu via lá atrás as pessoas e achava que isso não era para mim, né, eu via a Kátia, o Henrique, o Bruno, a parte dizia, não, ok, para eles deu certo, mas para mim, não, por que não? Né? A gente só precisa querer, ter a disponibilidade, ter a vontade, colocar amor naquilo que a gente faz, e não tem como dar errado. É, porque algumas pessoas podem estar pensando assim, ah, mas para a Luli deu muito certo, porque ela acompanha a Kátia lá de trás, desde o início. Mas ela comentou aqui, gente, que ela também tinha esse sentimento. Se você não acompanhou no início, na live, ela falando, ela comentou que ela olhava para nós e ela tinha o mesmo sentimento. Tá, mas eu nunca vou ser como a Kátia, o Bruno, a Patrícia, o Paulo Henrique. Então, isso, embora seja em momentos diferentes, mas ela também teve essa sensação que muitos têm, porque essa é a maior objeção que a gente tem, né? A gente sempre pensa, ah, mas se funciona para elas, funciona para elas. Para mim vai ser mais difícil. A gente tem, infelizmente, né, tem um pouco dessa crença, dessa coisa de achar que para nós não funciona, para os outros funciona. E isso é só uma desculpa que você dá para você mesmo e são histórias que você conta para justificar os seus fracassos. Pare de contar histórias de fracasso e comece a criar histórias de sucesso na sua mente. Inclusive, isso é o que eu falo na Semana Top Terapeuta. A gente teve uma aula só falando de mentalidade na segunda-feira, que foi a aula de ontem, né? Que está na reprise, falando sobre a mentalidade do terapeuta de sucesso. E esse é um dos ingredientes essenciais. Claro, lá a gente falou de 10 passos essenciais para você ser um terapeuta de sucesso, mas esse é um dos caminhos que vai fazer você realmente vibrar para ter a realidade que você quer. Pare de dar desculpas. Pare de inventar histórias. Dá para você como deu para mim, como deu para a Luli, como dá para milhares de alunos que estão no Top Terapeuta. E embora
eu tenha chamado a Lúlia aqui por ela ter uma trajetória de longa data comigo, ela não foi diferente de você que está aqui nos assistindo. Ela também teve as dores que vocês estão sentindo, ela também teve as inseguranças que vocês têm, ela também passou por momentos em que ela não confiava, e hoje, depois de um tempo, e depois de toda a dedicação e o estudo dela, e o quanto ela é comprometida, como eu comentei aqui, ela está tendo resultados incríveis com o trabalho dela, né? Já é uma terapeuta que fatura muito mais de 10 mil por mês, de agenda lotada, vivendo o sonho de ser terapeuta, podendo tirar uns dias de folga, que era um sonho também que ela está realizando, vivendo a vida dos sonhos dela, gente. Porque ela acreditou que foi possível para ela, assim como você tem que acreditar que é possível para você, tá bem? Gente, informações sobre o curso, quais técnicas tem, como que funciona, a duração, todas as dúvidas que você tem, eu vou tirar na semana Top Terapeuta, para a gente não se alongar tanto aqui, tá? E não tirar o foco da nossa entrevista de hoje. Então, acompanha na semana Top Terapeuta, eu já vou dar alguns detalhes na aula 13 e na aula 4 para explicar tudo sobre o curso. Então, acompanha para você não perder nada e entender a proposta. Lá na aula 3, na aula 4, eu já vou dar uma pincelada de quais técnicas tem, qual é o conteúdo que tem dentro do curso, quais são as aulas, quais são os temas, como funciona o treinamento na prática, tá? E aí eu explico tudo lá na semana para a gente não desfocar da nossa entrevista aqui com a Luli, que está muito legal. Bem, Luli, para essas pessoas, né, que estão nessa caminhada, eu sei que você deu muitas dicas e muitas sacadas aqui, mesmo contando a sua história, eu acredito que já nos trouxe muita inspiração, mas para a gente fechar com chave de ouro esse nosso encontro, que mensagem tu poderia deixar para esses terapeutas que querem viver dessa profissão e hoje ainda não estão conseguindo atuar na área e realizar o sonho que a gente realizou de ser terapeuta? Então, é justamente se fortalecer, né? Se fortalecer enquanto ser humano, se fortalecer dentro do seu processo para poder dar espaço confiando. Eu acho que a palavra confiança, né? Confia no teu sonho, confia nessa possibilidade. Não é algo distante, não é algo para pessoas iluminadas, para pessoas super mega preparadas. É algo para quem quer, está disponível. Então, confiança, eu acho que é tudo. E fazer isso de uma forma, né, responsável, de uma forma organizada, para que realmente dê certo. Então, a gente faz de qualquer jeito e aí acaba realmente sofrendo. Aí sim as pessoas vão dizer, viu, eu te falei. Então, não, faz o movimento, faz com calma, organiza, olha para a tua vida hoje e olha para frente para o que tu deseja. Faz essa programação e é possível sim. De novo, a gente está aqui para mostrar que é possível e é muito gostoso, né? Para mim é uma alegria gigante olhar lá para trás e ver, poxa, eu cheguei até aqui e sim, era possível. Eu achava que não era e é possível hoje. Eu sei que é possível muito mais. Então, gratidão por poder estar aqui compartilhando também com vocês, Kátia. Gratidão pelo convite, muito, muito, muito especial estar aqui. E eu desejo que, né, que o pouquinho que eu contribuí aqui possa tocar, né, possa inspirar as pessoas que ainda não estão com coragem para dar esse passo. É possível, sim. Ah, queridona, gratidão também, viu? Gratidão por você disponibilizar o seu tempo com uma agenda tão corrida e maluca, mas que bom que deu certo, Luli. Muito feliz de tu estar aqui. Sabe o quanto eu te admiro e o quanto eu sei que tu é uma profissional incrível. E desejo sucesso, né? Que continue cada vez mais nessa caminhada de sucesso, de consciência também que a gente vai levando para as pessoas e vai auxiliando elas na nossa caminhada, mas que a gente possa ainda compartilhar muito das nossas histórias, porque a gente tem muito para poder transmitir, né? Gratidão também. Gratidão. Desejo tudo de melhor aí também para ti, para o curso e para todo mundo que está aqui. Gratidão. Gente, um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo.